Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Lendário. Capítulo 191. Jin. Parabéns ao anfitrião por saquear com sucesso uma recompensa. Chakra mais 1. Jin. Parabéns ao anfitrião por saquear com sucesso uma recompensa. Físico mais 1. Jin. Parabéns ao anfitrião por saquear com sucesso uma recompensa. Arte sábia da floresta Shikotsu. 2 semanas se passaram num piscar de olhos. Todos os dias, Uchiha Mirai lutava com Senju Hashirama. Ao longo dessas semanas, Mirai conseguiu saquear muitos benefícios de Hashirama. O maior prêmio entre eles foi o Arte Sábia da Floresta Shikotsu. Inicialmente Mirai acreditava que as Artes Sábia da Floresta Shikotsu, Monte Miboku e Caverna Rishi seriam todas similares. No entanto, após receber a herança das Artes Sábia da Floresta Shikotsu, ele descobriu que elas eram bem distintas. As artes sábias da Caverna Rishi eram as mais agressivas, afetando significativamente o corpo durante o uso. Veja Yakushi Kabuto da história original, por exemplo, ele teve que praticamente se transformar em uma cobra para utilizar livremente as artes sábias da Caverna Rishi. As artes sábias do Monte Myoku, por outro lado, eram mais equilibradas. Ao pré-armazenar o chakra sábio, era possível entrar no modo sábio. Embora não tivesse resistência, não causava danos significativos ao corpo. Até mesmo pequenas transformações físicas podiam voltar ao normal após sair do modo sábio. As artes sábias da floresta Shikotsu tinham sua própria característica única, a habilidade de absorver e gerar chakra sábio continuamente enquanto mantinham o modo sábio. Diferentemente do método do Monte Miboku de pré-armazenar chakra sábio, enquanto houvesse energia natural suficiente ao redor, o método da floresta Shikotsu permitia uma sustentação indefinida do modo sábio. Isso também minimizava o esforço físico. O enorme pergaminho que Hashirama sempre carregava nas costas não continha apenas ferramentas de batalha, mas também selava energia natural densa. Combinado com o corpo ridiculamente forte de Hashirama, ele quase conseguia manter o modo sábio indefinidamente, contanto que a energia natural não se esgotasse. Concluindo, as artes sábias da floresta Shikotsu foram perfeitas para Mirai. Com uma combinação do corpo Senju, corpo Uzumaki e uma afinidade energética natural, Mirai podia absorver energia natural para gerar o chakra sábio sem qualquer impedimento. Em outras palavras, enquanto a energia natural ao redor fosse abundante, ele poderia permanecer no modo sábio indefinidamente. Modo sábio. Com um único pensamento, a energia natural surgiu no corpo de Mirai como um maremoto. Fundindo a energia com seu chakra e poder mental, Mirai rapidamente gerou uma quantidade significativa de chakra sábio. Talvez devido ao seu físico extraordinário, seu corpo não sofreu nenhuma mudança perceptível ao entrar no modo sábio. Apenas uma marca semelhante a uma chama apareceu entre suas sobrancelhas. Cerrando os punhos, os lábios de Mirai se curvaram em um leve sorriso. Ele podia sentir seu corpo transbordando de poder, e suas habilidades sensoriais tinham se multiplicado várias vezes. Sua força de combate tinha passado por mais um salto qualitativo. Nesse nível, ninjutsu comum não era mais efetivo. Apenas artes sábias podia causar dano significativo. Dominar artes sábias era a porta de entrada para se tornar uma verdadeira elite entre os shinobi. Ao ver as marcas em seu rosto, o queixo de Hashirama caiu de espanto. Mirai, você está usando o modo sábio agora? Mirai assentiu. Está certo. Mas você não recebeu nenhum treinamento formal em artes sábias. Como você consegue usar o modo sábio? Tanto criar chakra sábio quanto entrar no modo Sage eram tarefas perigosas. Um único erro poderia ser fatal. Até Hashirama passou muito tempo treinando com o lesma sábia antes de dominá-lo. Mas Mirai, de alguma forma fez isso sem um professor? Isso não era simplesmente absurdo? Vendo a expressão chocada de Hashirama, Mirai riu levemente. Talvez eu seja apenas um gênio natural. Sem mais delongas, Mirai atacou Hashirama. Chega de papo. Vamos começar a batalha de hoje. Em um instante Mirai desapareceu, reaparecendo ao lado de Hashirama e desferindo um soco. Hashirama levantou seu próprio punho para contra-atacar. Estrondo. À distância, Tobirama ficou boquiaberto, incrédulo, enquanto o corpo de Hashirama era quase despedaçado pelo golpe de Mirai. Até Mirai ficou momentaneamente atordoado. Ele não esperava que seu poder aumentasse tão dramaticamente no modo sábio. Enquanto a versão Edo Tensei de Hashirama só retinha cerca de 60% de sua força original, ele ainda estava entre os mais fortes do mundo shinobi. No entanto, Mirai tinha acabado de destruir seu corpo com um único soco. Esse novo poder era assustador. Jin. Parabéns ao anfitrião por saquear com sucesso uma recompensa, liberação Yang Chakra. Ao ouvir o aviso do sistema, os olhos de Mirai brilharam. A recompensa que ele tanto ansiava finalmente chegou. Uma energia vital imensamente pura percorreu seu corpo, transformando-o em todos os níveis. Chakra, poder mental, força, velocidade. Tudo evoluiu qualitativamente. A adição do chakra de liberação Yang fez com que suas várias habilidades inatas, corpo Senju, corpo Uzumaki, Shikotsu Myaku, afinidade natural, se fundissem perfeitamente. Corpo sábio perfeito. Uma compreensão clara ocorreu a Mirai. Com as capacidades regenerativas do corpo Senju, as vastas reservas de chakra do clã Uzumaki e a estrutura óssea resiliente do Shikotsu Myaku, Mirai sabia que havia alcançado um corpo sábio perfeito, livre de qualquer fraqueza. Mais importante, uma leve dor se espalhou por seus olhos.
Tendo experimentado vários estágios de evolução ocular, ele reconheceu essa sensação. Seus olhos estavam prestes a evoluir novamente. Já chega por hoje. Estou indo embora, disse Mirai, desaparecendo num piscar de olhos. Hashirama e Tobirama trocaram olhares confusos. Tobirama, Mirai não parecia especialmente animada agora? Tobirama franziu a testa. Você acha que ele conseguiu o que queria? Quem sabe? Talvez esteja na hora de irmos embora também. Irmão mais velho, isso não cabe a nós decidir. Em uma floresta isolada perto de Konoha, Uchiha Mirai montou uma barreira e sentou-se de pernas cruzadas. Fechando os olhos, ele suportou as sensações, dor, calor e pressão, enquanto seu poder ocular aumentava. Finalmente, quando seu poder ocular atingiu seu pico, Mirai abriu os olhos. O padrão de seu Manjeki Sharingan entrou em colapso e se reformou, linhas circulares irradiando para fora. Na caverna escura, duas luzes roxas levemente brilhantes iluminavam a escuridão. O rosto de Mirai exibia um sorriso sereno. O Rinnegan está completo. Capítulo 192. Mirai se levantou lentamente, seus olhos brilhando ameaçadoramente na escuridão da caverna. O imenso e dominador poder de seu Rinnegan preencheu todo o espaço, como se pudesse destruir tudo. No entanto, mesmo na caverna escura como breu, a visão de Mirai permaneceu inalterada. Ele fixou seu olhar em uma pedra a vários metros de distância. Com apenas um pensamento, uma força gravitacional aterrorizante irrompeu para fora. Van Stein. A pedra foi puxada em sua direção, voando pelo ar em alta velocidade. Pouco antes de alcançá-lo, a menos de 1 metro de distância, Mirai murmurou novamente. Shiha Tensei. Uma força repulsiva avassaladora irrompeu dele, espalhando-se em todas as direções. Estrondo. A pedra se despedaçou diante dele em pó fino, desintegrando-se em partículas que flutuavam na brisa. Satisfeito, Uchiha Mirai assentiu para si mesmo. Nas últimas semanas de experimentação, ele havia dominado completamente as habilidades básicas do Rinnegan, habilidades que formavam a fundação da técnica dos 6 caminhos. Saindo da caverna, ele bateu as mãos no chão. Jutsu de invocação, estátua de Gedo. Cal. Vários corvos levantaram voo das árvores próximas enquanto Mirai limpava as mãos com indiferença. Como eu pensava, ele murmurou, apenas o Rinnegan nascido da fusão do chakra de Azura e Indra pode invocar a estátua Gedo. Parece que terei que fazer uma visita a Nagato se eu quiser reivindicá-la. Não havia preocupação em seu tom, apenas calma confiança. Aos olhos de Mirai, Nagato não era mais ameaçador do que uma criança engatinhando. Se quisesse, poderia pegar o que precisasse a qualquer momento. Concentrando seu poder, o espaço ao redor dele brilhou enquanto uma forma esquelética vermelho-sangue emergia, uma manifestação de seu Susanoo. Então, evoluir para o Rinnegan não diminui o poder do Manjeki Sharingan, ele observou. Testando mais, ele ativou outra habilidade ocular. Sua visão mudou instantaneamente, concedendo a ele a clareza do Byakugan, embora seus olhos em si permanecessem inalterados. Tudo se integra perfeitamente. Isso é um alívio. Olhando para o céu, Mirai levitou lentamente, desafiando a gravidade com facilidade. Embora ele já tivesse conseguido voar usando liberação magnética e pó de ouro, esse novo método era muito superior em estilo e sutileza. Por que não chamar isso de técnica de dança do céu? Ele refletiu com um sorriso, saboreando a ironia. Com isso, ele disparou em direção a Konogakakure, suas vestes ondulando dramaticamente nos ventos de alta altitude. As luzes dispersas da vila abaixo chamaram sua atenção, e ele levantou seu braço teatralmente, fazendo uma pose. A partir deste momento, ele declarou com um sorriso, o mundo conhecerá a verdadeira dor. Pela primeira vez na vida, Mirai sentiu satisfação genuína. Quando Mirai voltou para casa, Konan e Mikoto estavam se preparando para tomar banho. No momento em que o viram, seus rostos se iluminaram de alegria. Mirai, onde você esteve esse tempo todo? Eles correram em sua direção, mas congelaram no meio do caminho quando notaram seus olhos. Seus olhos. Mikoto murmurou em choque. Mirai sorriu levemente. Rinnegan, ele explicou. Os lendários olhos do sábio, idênticos aos do sábio dos 6 caminhos. Mikoto inclinou a cabeça em curiosidade. Os olhos do sábio? Isso significa que o Manjeki Sharingan do nosso clã Uchiha pode evoluir ainda mais, para esses olhos do sábio? Mirai balançou a cabeça. Não, o Manjeki já é a forma definitiva da linhagem do nosso clã. Despertar o Rinnegan requer condições muito mais rigorosas, especificamente, o poder completo das forças primordiais do universo. Mikoto assentiu em compreensão parcial, mas Konan franziu a testa. Então como Nagato despertou seu Rinnegan? Ele não fez isso, Mirai respondeu friamente. O Rinnegan de Nagato não é dele. Alguém os implantou nele, provavelmente usando-o como hospedeiro para nutrir seu poder. Ele olhou para Konan. O clã Uzumaki é famoso por sua vitalidade. Apenas um Uzumaki excepcional poderia suportar a tensão de empunhar o Rinnegan. O rosto de Konan escureceu com as implicações. Então Nagato não foi escolhido pelo destino? Ele é apenas uma ferramenta? Mirai ofereceu uma rara nota de conforto. Não se preocupe tanto. Quem deu aqueles olhos a Nagato não deve ter tido escolha. Eles provavelmente enfrentaram problemas que não conseguiram resolver sozinhos. Por enquanto, Nagato está seguro. Konan assentiu hesitantemente, o peso de antigas dúvidas dissipadas um pouco. Mais tarde, no escritório do Okage, Mirai estava organizando pilhas de papéis negligenciados quando Tsunade entrou. Uchiha Mirai, você finalmente voltou. Sem olhar para cima, ele perguntou, o que você precisa? Tsunade bufou em aborrecimento.
Avô e tio perguntaram por que você não os visitou recentemente. Mirai bateu palmas. Uma muda brotou instantaneamente do chão, crescendo rapidamente. Os olhos de Tsunade se arregalaram em choque. Você dominou a liberação de madeira? Não é óbvio. Mirai respondeu presunçosamente. Tsunade cruzou os braços. Então por que você não liberta as almas deles da reencarnação do mundo impuro e os deixa retornar à terra pura? O olhar de Mirai se desviou para baixo, embora seu tom permanecesse calmo. Por sua causa, Tsunade. Pega de surpresa por sua seriedade repentina, Tsunade fez uma pausa. O que você quer dizer com isso? Mirai sorriu. Digamos que você é razão suficiente para eu mantê-los por perto. Capítulo 193. Para mim? Ao ouvir a resposta de Uchiha Mirai, Tsunade não conseguiu evitar levantar o braço e apontar o dedo para si mesma, incrédula. Seu rosto mostrava uma expressão de pura incredulidade. Na verdade, adquiri o poder da liberação de madeira há muito tempo e planejei originalmente liberar a técnica Edo Tensei imediatamente. Mas então ouvi sua história de Orochimaru, então mudei de ideia. Tsunade pescou surpresa, sua curiosidade aguçada. Por que minha história faria você mudar sua decisão? Mirai respondeu calmamente. Você nasceu como princesa do clã Senju, praticamente com uma colher de prata na boca. Durante o auge do clã Senju, o auge de sua glória, você era a joia de Konoha. Mas a vida é imprevisível e o que veio depois? Não precisa ficar pensando nisso. Mirai balançou a cabeça, abstendo-se de esfregar sal em velhas feridas. Em vez disso, ele pulou aquelas memórias dolorosas e continuou. Você vagou sozinho por tanto tempo. Acho que no fundo, você deve ansiar pelo calor de um lar. É por isso que pedi ao primeiro e ao segundo Hokage que passassem o máximo de tempo possível com você. Depois de ouvi-lo, Tsunade zombou e cruzou os braços. Não tenho nenhum vínculo com você e não gosto particularmente do clã Uchiha. Então, qual é exatamente seu objetivo ao fazer tudo isso? Mirai sorriu fracamente. Se eu devo ter uma razão. Tsunade, fique em Konoha de agora em diante. Os verdadeiros culpados foram tratados. Tanto o clã Senju quanto o clã Uchiha foram vítimas. Vamos reconstruir a glória dos nossos clãs juntos. Tsunade acenou com a mão em sinal de desdém. Eu não me importo com nada disso. Então não pense que você pode usar esse raciocínio para me fazer ficar em Konoha. Mirai não ficou surpresa com a resposta dela. Ele nunca imaginou que algumas palavras a conquistariam. Em vez disso, ele acenou para ela. Se não houver mais nada, você pode ir embora. Vou liberar o Edo Tensei hoje à noite. Use esse tempo para se despedir adequadamente do primeiro e segundo Hokage. Sem dizer mais nada, Tsunade saiu do escritório do Hokage. Ao sair, um sorriso malicioso surgiu em seus lábios. Um Uchiha com coração tão mole? Que idiota! Baca! Ao vê-la partir, Mirai desativou seu Byakugan. Parece que a conversa correu bem. A reação de Tsunade falou muito. Embora ela não tivesse jurado lealdade ou fidelidade, estava claro que sua opinião sobre ele havia suavizado. Afinal, deixando de lado sua identidade Uchiha Mirai era inegavelmente admirado por muitos. Um herói de guerra que arriscou sua vida para proteger seus companheiros. Um reformador que reestruturou a força policial para o povo e um líder altruísta que erradicou figuras corruptas como Hiruzen Sarutobi e Danzo Shimura. Com tantos elogios, era difícil duvidar de sua boa vontade. Essa também foi uma das razões pelas quais Mirai decidiu não usar força bruta para lidar com Hiruzen e Danzo. Olhando para trás, a estratégia provou ser eficaz. Tsunade, você não pode escapar. Mirai deixou de lado o pergaminho em sua mão, pensando profundamente sobre seus próximos passos. Sistema. Com um comando suave, um painel azul celeste translúcido apareceu diante dos olhos de Mirai. Nome: Uchiha Mirai. Físico: 4636. Força mental: 4610. Chakra: 4641. Kekkei Genkai, Mangekyou Sharingan. Liberação de magnetismo, pó de ouro. Liberação de queimadura. Shikotsu Myaku. Liberação de fervura. Ilusão, manipulação dos 5 sentidos. Byakugan. Liberação de madeira. Rinnegan. Aninjutsu. Liberação de vento, Rasen Shuriken. Rashomon de 5 camadas. Liberação de fogo. Dança selvagem de onda de explosão. Outro. Afinidade de energia natural. Corpo Senju. Força sobre-humana. Modo sábio da floresta Shikotsu. Dojutsu. Amaterasu, Sarutaiko no Mikoto, Takamagahara, Susanoo, Tsukiyomi no Mikoto, Koto Amatsukami Kamui. Olhando para as inúmeras habilidades exibidas no painel, Mirai não pôde deixar de sentir uma sensação de satisfação. Desde começar com um punhado de jutsus de baixo nível até acumular uma gama impressionante de Kekkei Genkai e técnicas secretas. E com todos os seus atributos ultrapassando 4.600 pontos, ele se sentia invencível. Até mesmo uma besta com cauda, com sua forma enorme, provavelmente seria lançada para longe com um único soco com força total. Toque, toque, toque. Uma série de batidas interrompeu seus pensamentos. Entre ele disse calmamente. Tsunade entrou com sua confiança habitual. Uchiha Mirai. Percebendo seu comportamento irritado, o olhar de Mirai passou rapidamente por ela antes de sorrir. Tsunade, como você está achando a vida em Konoha? Sua expressão escureceu instantaneamente. Nada bom. Eu quero sair. Mirai a colocou recentemente no hospital de Konoha, designando-a para treinar ninjas médicos e registrar sua experiência médica em pergaminhos.
A carga de trabalho deixou Tsunade completamente exausta, e ela estava cada vez mais frustrada com ele. Então, desta vez, ela veio exigir permissão para deixar a aldeia. Mas ao ouvir seu pedido, Mirai imediatamente balançou a cabeça. Tsunade, você não pode sair da vila agora. Ela franziu a testa. Por que não? Mirai tirou uma pilha de pergaminhos de sua mesa. Esses são todos documentos de outras nações. Eles contêm registros detalhados de suas dívidas. Tsunade olhou para eles com desdém e os jogou de volta na mesa. Claro, devo muito dinheiro. E daí? Mirai sorriu. Quando descobriram que você havia retornado para Konoha, eles enviaram aquelas notas de dívida para cá. A vila não teve escolha a não ser pagá-los para evitar qualquer constrangimento público. Tsunade levantou uma sobrancelha, intrigada. Ah? E então? Mirai cruzou as mãos sob o queixo e olhou para ela calmamente. A vila cobriu essas dívidas para você. Até que você pague o dinheiro, você não tem permissão para sair. Capítulo 194. O que? Tsunade não pôde deixar de exclamar após ouvir a exigência de Uchiha Mirai. Ela não teria permissão para deixar a vila até pagar sua dívida? Tsunade sabia muito bem o quanto devia fora da vila. Por uma estimativa conservadora, era mais de 1 bilhão de ryu. Onde ela poderia conseguir esse tipo de dinheiro? Com raiva, ela retrucou. Quem mandou você pagar minhas dívidas sem me pedir? Uchiha Mirai levantou uma sobrancelha. Pagar dívidas não é um princípio básico? Esse dinheiro foi emprestado com minhas próprias habilidades. Por que eu deveria pagar de volta? Tsunade retrucou descaradamente confiante. Vendo sua atitude hipócrita, Mirai não se incomodou em argumentar mais. Ele simplesmente disse, a vila já pagou suas dívidas. Agora, você precisa pagar a vila. Tsunade cerrou os dentes, momentaneamente sem palavras. Ela tinha visto Mirai em ação, sua força era inegável e muito além de sua capacidade de lidar. Além disso, com a vila inteira sob seu controle, forçar sua saída estava fora de questão. Pagar a dívida dela em Konoha? Com uma quantia tão astronômica, quanto tempo isso levaria? Enquanto Tsunade lutava com suas opções, Mirai sorriu gentilmente. Tsunade, como líder da vila, não posso deixar você escapar, mas como amiga posso lhe oferecer uma solução. Suspeitando de suas intenções, Tsunade deu um passo cauteloso para trás. Que solução? Mirai casualmente invocou uma grande quantidade de pó de ouro da cabaça em sua cintura. Você sabe que eu herdei o Liberação de Magnética, certo? Ele disse. E com meu status atual, dinheiro não é problema. Os olhos de Tsunade brilharam. Você está dizendo que vai pagar minha dívida? Mirai estremeceu com a sugestão dela. Se eu pagasse tudo, como eu manteria você sob controle? Ele forçou um sorriso. Estou dizendo que posso te emprestar algum dinheiro. Claro, não será o suficiente para cobrir toda a sua dívida. Tsunade revirou os olhos. Qual é o sentido, então? Você pode levar o dinheiro para o cassino, sugeriu Mirai. Com suas habilidades, você pode ganhar o suficiente para pagar tudo em apenas alguns dias. Quanto você pode me emprestar? Ela perguntou casualmente. Mirai levantou 3 dedos. 30 mil ryu, ela adivinhou, decepcionada. Ele balançou a cabeça. Os olhos dela brilharam. 300 mil? Mirai sorriu. 30 milhões. Tsunade engasgou. Sério? Claro, Mirai confirmou, produzindo vários baús cheios de dinheiro. Não tenho interesse pessoal em dinheiro, então ele está parado aí. Melhor emprestar para você. No entanto, cobrarei 10% de juros depois de 1 mês. Isso não é dinheiro da aldeia, certo? Não, é minha propriedade pessoal. O rosto de Tsunade se abriu em um sorriso encantado. Já que você confia tanto em mim, eu aceitarei com prazer. Espere por minhas boas notícias. Pegando os baús, ela foi em direção à porta, mas parou. Você quer que eu escreva um iou? Mirai balançou a cabeça. Não precisa. Tsunade saiu do escritório do Okage, seus rabos de cavalo gêmeos balançando a cada passo. Uma vez lá fora, um sorriso irônico surgiu em seu rosto. Acha que pode me enganar? Vou garantir que você perca todos os ryu. Tsunade sabia que sua sorte no jogo era péssima. Ela também reconheceu a sugestão de Mirai pelo que era, um esquema. Mas já que ela não podia deixar Konoha, ela poderia muito bem se divertir no cassino. O dinheiro não é meu, e se eu perder tudo? Pagar de volta? Sem chance. Sem bens em seu nome, não havia nada que Mirai pudesse arrancar dela. E mesmo que ela não pudesse pagar o empréstimo, o que ele poderia fazer? Prendê-la? Ela era uma das Sannin lendárias e uma princesa do clã Senju. Exilá-la? Isso seria ótimo para ela. Arruinar sua reputação? Ela não se importava com essas trivialidades. Você quer que eu trabalhe duro em Konoha? Vou garantir que seus 30 milhões virem fumaça. Com uma atitude despreocupada, ela saiu saltitando, saboreando a ideia de um bom momento pela frente. No escritório do Okage, Mirai a observou sair. Cavalo de carga, hein? Um cavalo de carga com caudas duplas pode ser um passeio interessante. 10 dias depois, Uchiha Mirai foi oficialmente declarado sucessor do 4º Hokage em uma cerimônia testemunhada pelos ninjas e aldeões de Konoha. A celebração do clã Uchiha foi grandiosa. Tambores trovejaram, fogos de artifício explodiram, faixas balançaram e as pessoas lotaram as ruas. Pela primeira vez na história de Konoha, um Uchiha se tornaria Hokage. No santuário Naka dentro do complexo Uchiha, a elite do clã se reuniu. Cada um exibiu seu Sharingan carmesim sem hesitação, orgulhosamente exibindo sua destreza. Sentada à frente da assembleia, Mirai aceitou as reverentes reverências do clã com calma e compostura. De sua posição, o ancião Uchiha Renji falou.
Mirai-sama, você consideraria revelar seu Mangekyou Sharingan para demonstrar seu poder? É uma tradição que remonta à era do Lord Tajima. Durante as reuniões do clã, todos exibiam seu Sharingan para avaliar a força de cada orador. Embora Lord Fugaku tenha abolido a prática depois que você o aprisionou, nós retornamos aos costumes do Lord Tajima. Mirai respondeu indiferentemente: somente os fracos precisam do Sharingan para provar sua força. Minha presença por si só é prova suficiente. Renji ficou momentaneamente atordoado antes de abrir um sorriso irônico, realmente digno do Lord Mirai. O coração do ancião queimava com vigor recém-descoberto. Em seu último encontro, Mirai o criticou por ser excessivamente conservador. A julgar pelo estado atual das coisas, ele realmente tinha sido cauteloso demais. Após esse breve interlúdio, Mirai foi oficialmente empossado como líder do clã Uchiha. O próximo passo foi garantir a aprovação do Dain do Fogo para sua inauguração como Hokage. Lembrando da figura rechonchuda e pomposa dos exames Chunin, Mirai zombou. Esta era a oportunidade perfeita para reformar o mundo ninja e erradicar suas práticas doentias. Porque os ninjas, detentores de poder inigualável, deveriam se curvar a pessoas comuns. Capítulo 195. 10 dias depois, uma carruagem luxuosa avançava lentamente em direção à capital da Terra do Fogo. Lá dentro, a cortina de um lado estava aberta, revelando 2 rostos impressionantes espremidos na pequena janela. Uau! Esta é a capital da Terra do Fogo? Tão animado! Uma mulher com cabelos azul-violeta exclamou com espanto. Ao lado dela, uma mulher de aparência gentil com cabelos pretos não disse nada, mas seus olhos brilharam de admiração. A vibrante paisagem urbana claramente a deixou igualmente impressionada. Atrás das 2 mulheres, um homem vestido com finas vestes de seda balançou a cabeça com leve diversão. Como é fácil se impressionar! Embora a capital da Terra do Fogo fosse considerada o lugar mais próspero do mundo shinobi, ela não correspondia aos seus padrões. Comparada aos arranha-céus imponentes e às estruturas magníficas de sua vida passada, ela dificilmente era impressionante. Os 3 passageiros na carruagem eram Uchiha Mirai, Konan e Uchiha Mikoto. Eles fizeram uma viagem tranquila de Konogakakure, passeando pelo caminho. À medida que a carruagem se aprofundava na cidade, ela finalmente parou em frente a uma pousada decadente escondida em um beco. Konan franziu a testa enquanto olhava para o exterior surrado. Por que estamos sendo trazidos aqui? Ela perguntou. Eles acham que não podemos pagar por um lugar apropriado? O motorista explicou rapidamente. Não é sobre dinheiro, minha senhora. Ninjas só podem ficar em estabelecimentos como esses na capital. Não importa quanto dinheiro você tenha, as melhores pousadas não acomodarão shinobi. Claro, se você estiver disposto a esconder qualquer coisa que o identifique como ninja, poderíamos tentar em outro lugar. Os lábios de Konan se contraíram em irritação enquanto ela reprimia sua raiva. Por quê? Ela exigiu. Por que discriminar ninjas desse jeito? O motorista deu uma risada envergonhada. Não é assim que as coisas são para os ninjas, pensou. Francamente, se o pagamento não tivesse sido tão generoso, ele não teria aceitado um emprego envolvendo shinobi. Mikoto se virou para Mirai com uma voz gentil. Mirai, vamos mesmo ficar aqui? Embora ela não fosse exigente quanto às acomodações, a discriminação flagrante deixou um gosto amargo. Mirai riu. Não, ficaremos na melhor pousada da capital. Mas, nossa identidade. É exatamente por isso que estou aqui, para mudar esse tipo de tratamento. Com isso, Mirai desviou o olhar para o motorista. Leve-nos para a melhor pousada. Perto da mansão do daimyo. Uma larga estrada de paralelepípedo se estendia pelo distrito comercial mais movimentado. Em ambos os lados prédios estavam amontoados, exibindo a prosperidade da cidade. A carruagem parou em frente a uma estalagem de aparência extravagante. O cocheiro embolsou sua generosa gorjeta com um sorriso satisfeito antes de sair. Mirai, segurando Mikoto em uma mão e Konan na outra, entrou na pousada. Bem-vindo. Uma recepcionista curvou-se profundamente, sua voz calorosa e educada. Mas quando seus olhos caíram na faixa ninja amarrada na cintura de Mirai, sua expressão azedou instantaneamente. Você é ninja? Mirai respondeu calmamente, isso mesmo. Algum problema? O comportamento da recepcionista tornou-se arrogante e seu sorriso anterior desapareceu. Este estabelecimento serve nobres e dignitários. Ferramentas tão humildes quanto ninjas não têm permissão para entrar. A menos que você queira que eu chame o samurai, sugiro que você vá embora imediatamente. Nas vilas shinobi, os ninjas tinham o status mais alto. Mas quanto mais alguém se aventurava em territórios civis, especialmente perto do domínio do daimyo, menor sua posição percebida se tornava. Aqui até mesmo os civis de menor patente tinham um sentimento de superioridade sobre os ninjas. A recepcionista personificou esse desdém perfeitamente. Ferramentas humildes? Os rostos de Konan e Mikoto escureceram de raiva. Embora os ninjas fossem considerados ferramentas, acrescentar humilde, a descrição era um insulto que ia longe demais. Ao ver a falta de movimento deles, a recepcionista zombou. Muitos ninjas causaram problemas aqui antes, e todos acabaram mortos. Seus corpos foram pendurados nas paredes da cidade como um aviso. Se você não quer compartilhar o mesmo destino, sugiro que vá embora agora. Mirai levantou uma sobrancelha, intrigada. Você não tem noção de quão perigosos os ninjas podem ser? O que lhe dá confiança para gritar conosco desse jeito? Regras são regras, ela respondeu com desdém. Se você escolheu se tornar ninja, você deveria aceitar seu status inferior. Mirai riu baixinho. Regras, hein? E se eu decidir não segui-las?
Num movimento rápido, ele agarrou a recepcionista pelo pescoço, apertando-a levemente. Seu rosto ficou pálido enquanto as veias saltavam em sua testa, e o pânico rapidamente substituiu sua arrogância. Por favor, não me mate. Ela conseguiu sussurrar um apelo, e sua bravata anterior ruiu instantaneamente. O aperto de Mirai afrouxou um pouco, dando-lhe um vislumbre de esperança. Foto. O som do pescoço dela quebrando ecoou pelo saguão. Seu corpo ficou mole, e Mirai deixou seu cadáver cair no chão como lixo descartado. Sem hesitar, ele se virou para o resto da equipe. Dê-me seu melhor quarto, ele ordenou. Sim, senhor. O processo ocorreu sem problemas depois disso. A equipe levou Mirai, Mikoto e Konan às pressas para uma suíte luxuosa. Observando a sala elegante, Mirai assentiu satisfeita. É mais ou menos assim. Depois que a equipe foi embora, Mikoto e Konan trocaram olhares preocupados. Mirai, não deveríamos visitar o daimyo imediatamente? Não há pressa. Vamos descansar o dia todo. Vocês dois deveriam tomar um banho. Corando levemente, as mulheres assentiram e foram para o banheiro. Mirai, enquanto isso, criou um clone de madeira para ficar de guarda. Um único clone seria suficiente para lidar com quaisquer interrupções. Na mansão do daimyo, o rechonchu do daimyo varreu uma série de frutas delicadas de sua mesa em um acesso de raiva, suas bochechas tremendo de indignação. Inacreditável! Aqueles ninjas insolentes de Konoha. Ele tinha acabado de receber a notícia de que Uchiha Mirai não apenas matou alguém, mas também massacrou muitos dos samurais enviados para manter a ordem, bem nas proximidades da capital. Este é um desafio direto à minha autoridade. Ele rugiu. Os ministros que o cercavam compartilhavam sua indignação. Devemos enviar forças para eliminar aqueles ninjas de Konoha? Um deles sugeriu. O daimyo balançou a cabeça. Não, aquele Uchiha Mirai é forte demais. Não seria sensato provocá-lo. Ele se lembrou da demonstração do poder de Mirai durante os exames Chunin e não tinha ilusões sobre as capacidades de seu samurai. Mas vamos deixar isso passar? Protestou outro ministro. Um sorriso frio se espalhou pelo rosto do daimyo. Não se preocupe. Há 1000 maneiras de colocar esses ninjas em seus devidos lugares. Capítulo 196. Enquanto o daimyo fervia de raiva, Mirai finalmente decidiu visitar a mansão do daimyo. Ao ver Mirai chegar calmamente, o daimyo gritou. Uchiha Mirai, você está 3 dias atrasado. Ao chegar na capital, Mirai não só havia violado abertamente a lei e matado alguém, mas também não havia se apresentado prontamente diante do daimyo. Em vez disso, ele estava passando os dias se entregando a comida, bebida e lazer com 2 mulheres, deixando o daimyo esperando por 3 dias inteiros. Um ultraje absoluto. Diante das acusações do daimyo, Mirai respondeu com um leve sorriso. Já fui conhecida por ser pontual? O daimyo congelou momentaneamente antes que sua raiva se inflamasse ainda mais. Os ministros ajoelhados de cada lado dele olharam para Mirai com hostilidade. Essas autoproclamadas elites não tolerariam que um ninja humilde desrespeitasse seu status. Seu tolo insolente. Como ousa falar com o daimyo desse jeito? Você não passa de um ninja humilde. Largue esse seu orgulho inútil na nossa frente. Curve-se e peça desculpas antes que o daimyo ordene sua execução. As vozes ásperas dos ministros fizeram Mirai franzir a testa. Calha a boca. Diga mais uma palavra e eu mato todos vocês. Uma intenção assassina palpável se espalhou pelo palácio, silenciando os arrogantes ministros. Suor frio escorria por seus rostos. Embora soubessem que Mirai havia matado recentemente um civil e vários samurais, essas vítimas tinham um status muito menor do que eles. Nenhum deles esperava que um mero ninja os ameaçasse tão ousadamente. Em pânico, eles olharam para o daimyo em busca de ajuda. O daimyo tossiu desajeitadamente, levantando seu leque para mascarar seu desconforto, e se dirigiu a Mirai em um tom mais suave. Uchiha Mirai, o que te traz à capital desta vez? Mirai respondeu calmamente. Pretendo me tornar o 4º Hokage, e a vila precisa de apoio financeiro da nação. O daimyo bateu seu leque na mesa, sua voz fria. Eu recuso ambas as suas exigências. Você não só forçou sua entrada em uma pousada não ninja ao chegar, mas também matou várias pessoas. Seu desrespeito flagrante para comigo e meus ministros é inaceitável. Você claramente não entende seu lugar, ele zombou. Até que você se ajoelhe e implore por perdão, eu não aprovarei sua ascensão ao Hokage, nem alocarei fundos para Konoha. Uchiha Mirai, você certamente não gostaria que suas ações causassem mais problemas para seus companheiros shinobi de Konoha? A expressão presunçosa do daimyo permaneceu enquanto ele aguardava a reação de Mirai. A história lhe mostrou que do 1º ao 3º Hokage, todos os líderes ninjas acabariam se submetendo e se desculpando quando ele expressasse insatisfação. Ele esperava que Mirai se ajoelhasse em arrependimento a qualquer momento. Entretanto, em vez de se curvar, Mirai soltou uma risada desdenhosa. Esse é seu trunfo? Ele perguntou ironicamente. É ainda mais patético do que eu esperava. O rosto do daimyo escureceu. O que você quer dizer com isso? Você parece ter entendido errado alguma coisa, Mirai respondeu friamente. E o que seria isso? O que eu acabei de dizer não foram pedidos, foram exigências. Você não tem o direito de recusar. Os ministros explodiram em raiva antes que o daimyo pudesse responder. Seu ninja arrogante. Como ousa proferir tal blasfêmia? Tolo. É isso que acontece quando mimamos sua espécie.
Eu sempre disse que os ninjas precisam ser mantidos sob controle. Antes que pudessem dizer mais, grossas videiras de madeira irromperam do chão, enrolando-se em seus pescoços. As videiras se apertaram rapidamente, quebrando seus espinhos com estalos arrepiantes. Em meros momentos, mais de uma dúzia de ministros de alto escalão estavam mortos, seus olhos sem vida esbugalhados e línguas projetando-se grotescamente. O outrora furioso daimyo caiu no chão em terror. Você os matou? O que você está planejando? O daimyo gaguejou. A partir deste momento, o mundo ninja se curvará ao shinobi, declarou Mirai. E como Hokage, eu sou a pessoa mais exaltada na Terra do Fogo. O daimyo olhou incrédulo. Você é louco. Completamente louco. Você não teme a ira de todo mundo ninja, ele gritou. O outro daimyo não vai tolerar isso. As palavras do daimyo continham alguma verdade. Embora as nações competissem pelo poder, elas nunca permitiriam que alguém desafiasse os fundamentos de seu governo. Ainda assim, Mirai parecia imperturbável. Caminhando mais perto do daimyo, ele falou em um tom arrepiante. Deixe-os vir. Quanto mais tolos vierem atrás de mim, mais eu vou gostar de matá-los. Você será caçado por todo mundo ninja, o daimyo gritou desesperadamente. E eu vou cortar todos eles, Mirai respondeu, pressionando sua lâmina contra o pescoço do daimyo. Se eles vierem atrás de mim, eu vou massacrar todo mundo ninja. Sentindo o aço gelado contra sua garganta, o daimyo tremeu violentamente. Qualquer semblante de compostura fugiu enquanto ele implorava por sua vida. Misericórdia. Por favor, não me mate. Eu concederei todas as suas exigências, não suas ordens. De agora em diante, a Terra do Fogo servirá a você. Riqueza, recursos, status, mulheres, o que você desejar é seu. Mirai suspirou. E ainda assim vermes como você acham que podem ficar acima de mim. Como alguém de um mundo moderno, Mirai achou desconcertante como os ninjas deste mundo se deixaram subjugar por tais fracos. Para ele era puro masoquismo. Cansado de perder tempo, Mirai levantou sua lâmina para acabar com a vida do daimyo. Mas antes que ele pudesse atacar, várias figuras correram em sua direção. Uma onda de ataques poderosos envolveu Mirai, mas quando a poeira baixou, uma figura esquelética vermelha surgiu, protegendo-o completamente. O braço espectral do Susanoo estendeu-se para fora, esmagando um homem de cabelos curtos que empunhava um bastão de 3 seções com facilidade. Sangue jorrou quando o homem foi reduzido à polpa. Quando os outros atacantes se revelaram, Mirai sorriu levemente. Azuma, já faz um tempo. Capítulo 197. A expressão de Sarutobi Azuma ficou sombria enquanto ele olhava para Uchiha Mirai. Uchiha Mirai. Ele pensou que depois de se tornar o guardião ninja do daimyo na Terra do Fogo, ele nunca mais cruzaria o caminho de Mirai. No entanto, aqui estavam eles, se encarando sob tais circunstâncias. Azuma, você conhece esse cara? O daimyo perguntou, sua voz tremendo de esperança como se estivesse agarrando uma tábua de salvação. Depressa. Faça-o me soltar. Eu vou concordar com qualquer exigência que ele tiver. O tom de Azuma era pesado. Mirai, o daimyo é um símbolo desta nação. Você não deve machucá-lo. A voz de Mirai era calma, quase indiferente. O daimyo é um obstáculo no meu caminho. Este sistema distorcido não deveria existir no mundo shinobi. A expressão de Azuma escureceu de tristeza. Mirai, meu pai também foi um obstáculo no seu caminho? Mirai deu de ombros com indiferença, sem dar uma resposta direta. Rangendo os dentes, Azuma continuou com a voz fria. Você poderia simplesmente tê-lo matado e acabado com tudo. Por que você destruiu a reputação dele? Mirai encontrou o olhar de Azuma, seu tom firme. Eu apenas revelei o que ele fez. A desgraça dele foi obra dele, não minha. Respirando fundo, Azuma tirou suas lâminas de chakra da bolsa e as agarrou com força. Uchiha Mirai, desta vez eu vou te parar. Mirai suspirou. Azuma, você deveria saber que você e seus companheiros não têm chance contra mim. Vá embora agora e eu pouparei sua vida. Não há necessidade de jogá-la fora por alguém como ele. Mas Azuma não se moveu. Sua determinação endureceu quando ele olhou para o daimyo trêmulo. Eu encontrei meu verdadeiro propósito na vida. O daimyo é a joia desta nação. Para proteger essa joia, estou disposto a dar tudo. O olhar de Mirai se voltou brevemente para o pano triangular amarrado na cintura de Azuma, bordado com kanji para fogo. Sem desperdiçar mais palavras, ele disse, você fez sua escolha. Se você quer morrer, que assim seja. Estilo de fogo, pilha de cinzas queimando. Uma explosão de cinza superaquecida saiu da boca de Azuma, engolindo Mirai em um instante. Azuma mordeu com força, acendendo as cinzas em uma explosão de fogo. O palácio tremeu violentamente. Mas antes que a poeira baixasse, um braço enorme emergiu das chamas, atingindo Azuma com força imensa. Estrondo. O corpo de Azuma se despedaçou em um tronco de madeira, foi uma substituição. Perto dali, Shiriku juntou as mãos, formando selos. Atrás dele, um cânon dourado de 1000 braços se materializou. Aproximação bem-vinda, assassinato com 1000 braços. Os cânon desferiram socos no Susanoo de Mirai, abalando o palácio até o âmago. Estilo relâmpago, quarteto trovão. Das 4 direções cardeais norte, sul, leste e oeste, 4 shinobi lançaram raios que convergiram para o Susanoo de Mirai. Estrondo. O chão tremeu quando o trovão rugiu, destruindo tudo dentro do palácio. O daimyo, agora resgatado por Azuma, riu histericamente. Nós vencemos. Nós derrotamos aquele bastardo arrogante. Mas quando a fumaça se dissipou, a risada do daimyo parou abruptamente. Uma estrutura esquelética vermelho-sangue permanecia intacta nas ruínas, sua superfície brilhando ilesa dos ataques.
Mirai cruzou os braços, seus olhos brilhando com um leve tom roxo. Patético. Você nem conseguiu me divertir. Banstein. Com força esmagadora, Shiriku e os outros foram arrastados em direção a Mirai. Shikutsumi-aku, dança da muda de Samambaia. Espinhos de ossos irromperam do chão, ramificando-se e perfurando os corpos de Shiriku e sua equipe, deixando-os sem vida e espetados. Jin. Parabéns, anfitrião, por saquear com sucesso as seguintes recompensas. Aproximação de boas-vindas, assassinato com 1000 braços. Jin. Força mental mais 1. Jin. Técnica de ressurreição de liberação de terra, solo de cadáver. Ouvindo o fluxo de notificações do sistema em sua mente, Mirai se aproximou de Azuma, que estava parado protetoramente na frente do aterrorizado daimyo. Genjutsu. Em um instante, os olhos de Azuma ficaram vazios, sua consciência presa em um mundo ilusório. Nessa ilusão, você viverá o resto da sua vida. Para o mundo exterior, tudo acabou num piscar de olhos. A kunai de Mirai cortou a garganta de Azuma, seu corpo desabando sem vida. O fedor de medo encheu o ar enquanto o daimyo, tremendo e humilhado, perdeu o controle de si mesmo. Desgosto brilhou nos olhos de Mirai. Amaterasu. Chamas negras consumiram o daimyo completamente, seus gritos ecoaram enquanto Mirai deixava o palácio. Lá fora, uma multidão de samurais se reuniu prontos para lutar. Shinobi traidor. Você ousou machucar o daimyo, prepare-se para morrer. Ninjas não são nada além de ferramentas instáveis e traiçoeiras. Os samurais serão a única força desta nação. Mirai bufou com desdém enquanto seus cabelos se arrepiavam, estalando de poder. Um Susanoo imponente e totalmente blindado se materializou, alcançando os céus. Os samurais congelaram, sua bravata foi destruída quando a enorme construção surgiu sobre eles. Que tipo de monstro é esse? Isso não é humano. Ninjas só trazem desastre. Antes que pudessem reagir, o Susanoo levantou seu pé colossal e o abaixou. Estrondo. Em um movimento devastador, os samurais foram exterminados, deixando nada além de silêncio no rastro de Mirai. Capítulo 198. De manhã cedo, no dia seguinte, os nobres e samurais da capital se reuniram nas ruínas do palácio do Dain, tremendo enquanto se prostravam diante de Uchiha Mirai. A arrogância outrora orgulhosa deles foi completamente destruída pela visão do Susanoo totalmente realizado no dia anterior. Os guerreiros que antes se exibiam confiantes agora estavam em silêncio. Os ministros e nobres estavam aterrorizados demais para falar. Essas eram pessoas que antes desprezavam o shinobi como ferramentas abaixo de sua atenção. Agora eles estavam acovardados, totalmente cientes das consequências de desafiar tal poder. Afinal, se o próprio Dain tivesse sido derrotado tão facilmente, que chance eles teriam? Pela primeira vez, eles entenderam a verdade. Quando um shinobi com força absoluta mostrava suas presas, os chamados nobres se tornavam nada mais do que ovelhas aguardando o abate. A voz fria de Mirai quebrou o silêncio. De agora em diante não haverá Dain na Terra do Fogo. Shinobi será a autoridade máxima neste país. Você servirá a Vila Oculta. Tudo o que fizer deve contribuir para sua prosperidade. Vou enviar pessoas para supervisionar tudo aqui. Sua única tarefa é cooperar. Entendido? As elites reunidas imediatamente concordaram, aterrorizadas demais para protestar. Mirai sorriu levemente satisfeita. Ele não tinha intenção de massacrar todos eles, tal caos só desestabilizaria o país. O primeiro e mais crítico passo foi concluído. Dali em diante foi simplesmente uma questão de planejamento cuidadoso e implementação gradual. Depois que tudo foi organizado, Uchiha Mirai os deixou e foi para os aposentos do harém do Dain. Era aqui que a família do Dain residia. Ativando suas habilidades sensoriais, Mirai atravessou as câmaras, deixando nada além de desolação em seu rastro. Perto do centro do complexo, perto dos aposentos pessoais do Dain, uma mulher vestida com trajes opulentos estava ajoelhada em frente a uma porta. Seus enfeites de cabelo, cravejados de jade e pérolas, balançavam suavemente na brisa. Seu comportamento era sereno, exalando uma nobreza inacessível. Com base nas informações que havia reunido, Mirai sabia que esta era a mulher mais prestigiosa da Terra do Fogo, a filha mais velha do Dain e a verdadeira princesa do país. Ao ver Mirai se aproximando, seu rosto ficou pálido. Embora ela tentasse ao máximo esconder seu medo, o tremor de seus enfeites de cabelo atraía. Qual é seu nome? Mirai perguntou. Rinko, ela respondeu, sua voz refinada e elegante, carregando um inconfundível ar de graça. Suas feições eram requintadas, delicadas, mas dignas, com pele clara e impecável e um porte majestoso. Mirai a estudou atentamente. Linda, nobre, equilibrada e gentil. Era quase inacreditável que o corpulento e pouco atraente Dain pudesse ter uma filha tão deslumbrante. Por favor, meu senhor, Rinko disse, curvando-se profundamente. Mate-me. Morrerei com gratidão e cantarei sua misericórdia na terra pura. Sua testa tocou o chão enquanto ela implorava. Mirai balançou a cabeça levemente. Você ainda tem algum valor para mim. Eu não vou te matar. Ao ouvir isso, Rinko estremeceu, o desespero tomando conta de seu rosto. Então era isso. Ela não escaparia da humilhação que a esperava. A história estava cheia de contos de mulheres sofrendo destinos trágicos durante tempos de mudanças de poder. Morrer rápido era frequentemente considerado o melhor resultado. Ela pensou em tirar a própria vida, mas não conseguiu seguir em frente. Agora, o que a esperava? Mirai se ajoelhou na frente dela e levantou seu queixo com a mão. Daqui a 3 dias você retornará para Konoha comigo. Oh, que?
A crueldade para a qual ela havia se preparado não aconteceu, deixando-a momentaneamente atordoada. Quero que você, como princesa da Terra do Fogo, declare publicamente sua lealdade na minha posse como Hokage. Gerações de propaganda haviam arraigado a crença de que o Dain era supremo e os shinobi eram subservientes. Enquanto a demonstração de força de Mirai havia derrubado essa hierarquia, ele precisava de tempo para solidificar essa nova ordem nas mentes das pessoas. Ter a figura mais reverenciada na Terra do Fogo, a princesa Rinko se submetendo abertamente a ele aceleraria significativamente o processo. Rinko olhou para ele incrédula. Depois disso? Mirai se levantou, virando-se para sair. Depois disso, se você escolher viver ou morrer, é com você. Quando sua figura desapareceu, Rinko caiu no chão, com suas forças completamente esgotadas. Então, foi isso? 3 dias depois, a notícia se espalhou rapidamente pela capital. A era dos Dain acabou. Os shinobi são a nova nobreza. Para a surpresa de Mirai, a população aceitou essa mudança muito mais prontamente do que o previsto. A maioria das pessoas pareceu vê-la como uma progressão natural. Mesmo aqueles que acharam isso absurdo guardaram sua discordância para si. Afinal, a figura enorme e imponente do Susanoo que havia destruído Dain e seus samurais ainda estava fresca em suas memórias. Com os nobres se submetendo, quem ousaria resistir? Do lado de fora de uma pousada, um cocheiro fez uma profunda reverência ao dar as boas-vindas a Mirai, Mikoto e Konan na carruagem. Ele ainda não conseguia acreditar que o shinobi que ele havia transportado há pouco tempo havia virado o país inteiro de cabeça para baixo. Graças a Deus ele não agiu como o falecido estalajadeiro que demonstrou desdém para com eles. Caso contrário, ele seria um cadáver em decomposição agora. Dentro da carruagem, Mikoto e Konan trocaram olhares antes de olhar para Mirai. Mirai, Konan perguntou suavemente, você tem certeza de que a princesa não causará problemas? Mirai sorriu. Não se preocupe. Não vou deixar isso acontecer. Embora Rinko fosse uma princesa, ela era apenas uma pessoa comum com um espírito frágil. Com suas habilidades, levaria apenas alguns dias de genjutsu cuidadosamente aplicado para quebrar a vontade dela completamente. Logo, ela seria completamente devotada a ele. Vendo a expressão confiante de Mirai, nenhuma das mulheres pressionou mais. Tendo vivenciado tantas coisas juntos, a confiança deles em Mirai era absoluta. Mesmo que ele alegasse que poderia tirar a lua da órbita, eles não duvidariam dele. Konan descascou uma uva e levou aos lábios de Mirai. Ele estreitou os olhos em satisfação. Quero importados da próxima vez. Corando levemente, Konan assentiu e obedeceu. Enquanto Mirai saboreava a fruta doce, ele voltou seu olhar para Mikoto. Mikoto, não fique aí sentada. Venha se ajoelhar aqui na frente. Mikoto hesitou, afobado. Mas ainda estamos viajando. É uma coisa pequena. Apenas faça. Diante do tom de comando de Mirai, Mikoto colocou o cabelo atrás da orelha e obedientemente avançou, ajoelhando-se conforme as instruções. Os lábios de Mirai se curvaram em um sorriso malicioso. Agora essa era a vida que um homem deveria viver. Capítulo 199. Konogakakuri. As ruas estavam adornadas com decorações vibrantes, e faixas penduradas em cada beco e avenida. Rostos transbordavam de felicidade enquanto os moradores se preparavam para a ocasião memorável. Embora o amanhecer tivesse acabado de raiar, deixando uma densa névoa de inverno pairando sobre o chão, inúmeras pessoas já estavam indo em direção ao prédio do Hokage. As ruas estavam lotadas ombro a ombro, agitadas com excitação. Depressa! Se atrasarmos mais, vamos acabar no fim da fila. Droga, por que todo mundo acordou tão cedo? Eu deveria ter acampado ontem à noite para guardar um lugar. Hahaha. Não é óbvio. Hoje é a cerimônia de sucessão do Lorde Mirai como Hokage. Quem iria querer perder isso? Em meio à conversa, figuras ocasionalmente disparavam pelos telhados, desaparecendo num piscar de olhos. Os espectadores abaixo olhavam para cima com inveja, maravilhados com a graça sem esforço do shinobi. Deve ser incrível ser um ninja, alguém murmurou com a voz cheia de admiração. Especialmente agora que os ninjas provavelmente superarão até mesmo os nobres em status. Kakashi, apresse-se. Sim, sim. Kakashi nem sequer levantou os olhos do livro em que estava absorto. Eu ouvi você da primeira vez, Rin. Rin revirou os olhos exasperada com a atitude indiferente dele. E Kurenai riu, oferecendo segurança. Não se preocupe, Rin. Mirai prometeu guardar lugares para nós. Somos VIPs, afinal. Ao ouvir isso, Ebisu se animou e sussurrou algo para Shiranu e Gema, que então perguntou com um sorriso. Kurenai, o que exatamente você quer dizer com VIPs? Kurenai sorriu e respondeu presunçosamente, pessoas com conexões são VIPs. Ela então voltou sua atenção para Mitarashi Anko, que parecia estranhamente taciturno. Anko, você não parece muito feliz. O que há de errado? Anko fez beicinho. Aquele idiota me designou para o laboratório de Orochimaru como assistente. Isso não é uma coisa boa? Kurenai perguntou, confusa. Orochimaru foi seu professor, não foi? Anko zombou. Não temos mais nada a ver um com o outro. Prefiro fazer parte da guarda pessoal de Mirai. Rin provocou com um sorriso malicioso. Anko, você continua chamando ele de idiota, mas no fundo, você não se importaria de ser trocada por Mirai, não é? O rosto de Anko ficou vermelho como uma beterraba. Quem quer isso? Pare de inventar coisas, Rin. Rin apontou para a lâmina de osso pendurada na cintura de Anko. Então por que você implorou por uma lâmina para Mirai? Eu só não queria que meu estilo de luta fosse tão unidimensional. Anko retrucou, batendo o pé.
Rin riu e acrescentou brincando, cuidado, Anko. O orgulho vem antes da queda. A brincadeira foi interrompida por duas figuras vestidas de verde que entraram em cena, encharcadas de suor. Por que todos estão tão relaxados? Might Guy exigiu. Mesmo no dia da sucessão de Mirai como Hokage não devemos relaxar. A juventude não espera por ninguém. Ele se virou para Kakashi desafiando-o. Kakashi, enfrente-me na batalha. Antes que alguém pudesse responder, o pai de Guy, Might Dui, entrou na conversa. Mirai está se tornando Hokage. Como seus pares, vocês todos deveriam se esforçar mais. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ele continuava, só de pensar nisso minha alma se incendeia. O grupo assistiu às palhaçadas de Dui com espanto, tentando imaginar como Mirai conseguiu treinar ao lado de alguém tão exuberante. O complexo Uchiha. Mikoto e Konan estavam em frente a um espelho, suas maquiagens elegantes perfeitamente aplicadas. Ao lado delas, Kurama Yakumas olhava com inveja, ansiosa para crescer e exalar o mesmo charme. Vamos, Mikoto disse suavemente e os três saíram. A cena que os saudou os deixou momentaneamente atordoados. O complexo Uchiha estava em completo caos. Os membros do clã vestiam túnicas tradicionais de gola alta estampadas com o símbolo do leque Uchiha e carregavam buquês de flores frescas. Suas risadas ecoavam pelas ruas. Depois de todos esses anos, finalmente temos um Uchiha Hokage. Lord Mirai realizou nosso maior sonho. É incrível. Ah, hoje até o vento parece alegre. Durante décadas, os Uchihas suportaram críticas e dúvidas. Se você é tão bom, por que não produziu um único Hokage? Perguntaram a eles. Você se gaba do Sharingan ser o Kekkei Genkai definitivo, mas onde estão seus guerreiros fortes desde o Uchiha Madara? A ascensão de Mirai silenciou todos os pessimistas. Ele provou a força inigualável dos Uchiha, eliminou os corruptos Sarutobi Hiruzen e Shimura Dance, e elevou o clã ao auge do poder no mundo ninja. Até mesmo o clã Iga admitiu a derrota. Hoje pertenceu aos Uchiha. Dentro de uma alfaiataria em Konoha, uma mulher idosa com cabelos brancos como a neve e óculos grossos costurava meticulosamente os pontos finais em uma túnica cerimonial. Vários jovens assistentes estavam por perto, observando em silêncio. A porta se abriu com força e Uzumaki Kushina entrou furiosa, com seus cabelos ruivos esvoaçantes. Ei! A cerimônia está prestes a começar, e o manto do Hokage ainda não está pronto? Um dos assistentes gaguejou nervosamente. Lady Kushina, ela insiste em fazer isso sozinha. Não conseguimos impedi-la. A velha olhou para Kushina, sem pressa. Do primeiro Hokage ao terceiro, costurei cada túnica Hokage à mão. Essa é a única coisa em que não vou abrir mão. O chakra de Kushina explodiu, seu cabelo balançando como se estivesse preso em uma tempestade. Não me importo com suas tradições. Se eu não tiver esse manto em 30 minutos, vou derrubar esse lugar. Capítulo 200. O edifício Hokage. No telhado, Uzumaki Kushina correu ofegante, segurando o manto cerimonial Hokage recém-feito em seus braços. Está feito. O manto cerimonial está pronto. Sua voz imediatamente chamou a atenção de todos. Namikaze Minato, Yui Makoto, Yuga Yashi, Kurama Murakumo, Nara Shikaku, todos instintivamente se afastaram para abrir caminho. De trás da multidão, surgiu um homem vestido de preto, com pupilas escuras como tinta. Seus belos traços, iluminados pelos raios dourados do sol da manhã, exalavam uma aura de absoluta confiança, atraindo sem esforço o olhar de quem estava ao seu redor. Mirai, seu manto cerimonial. Kushina entregou o recém-concluído manto de Hokage para Uchiha Mirai. Obrigado pelo seu trabalho duro, Kushina. Mirai vestiu o robe em um instante. O tecido predominantemente branco era adornado com padrões chamativos carmesim. As palavras Quarto Hokage foram bordadas com destaque nas costas, enquanto o icônico emblema do fã do clã Uchiha foi exibido com destaque nos ombros das mangas largas. Sob o manto de Hokage, sua postura ereta lembrava uma espada desembainhada, afiada e elegante. Tão lindo! Yui Kurenai e Nohara Rin não conseguiram evitar o desmaio. Até mesmo a normalmente orgulhosa Mitarashi Anko sentiu-se um pouco sem fôlego. O senpai realmente exala a aura de um canalha. Mikoto e Konan eram ainda mais óbvias, mesmo diante da multidão, seus olhares para Mirai estavam cheios de admiração. Enquanto isso, Kurama Yakumo começou a esboçar furiosamente em sua prancheta. Ei, Kakashi, olhe para Mirai. Ele tem a mesma idade que nós, mas já se tornou Hokage. Parece um sonho. Ouvindo o comentário de Shiranu e Gema, Ebisu assentiu em concordância. Mesmo em seus sonhos mais loucos, ele nunca imaginou que veria alguém ganhar tamanha admiração de tantas mulheres. Ataque Kakashi soltou um bufo suave. Transforme sua inveja em motivação. Deixe seu ciúme alimentar sua determinação. Um dia, você também pode se tornar o centro das atenções como Mirai. Essa palestra repentina deixou Ebisu e Gema um tanto perplexos. Lembrando-se de como Mirai uma vez disse essas palavras a ele, Kakashi fingiu estar indiferente enquanto dava tapinhas em seus ombros. A vida é uma longa jornada. Aprenda bem. Após dizer isso, Kakashi notou Mirai olhando em sua direção. Animado, ele correu até ele. Mirai, como foi que eu me saí agora? Sem se conter, Mirai comentou sobre a tentativa de Kakashi. Uma imitação ruim, nem de longe. O tempo passou e a cerimônia de inauguração do Hokage começou oficialmente. Nara Shikaku abriu com um longo discurso, discutindo os princípios fundadores de Konoha, as conquistas de Uchiha Mirai e a vontade do fogo. Em vez de entediar o público, suas palavras conseguiram acender seu entusiasmo.
Finalmente, em meio a aplausos ensurdecedores, Uchiha Mirai deu um passo à beira do edifício Hokage. Mirai-sama. 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 Ah, ele é tão bonito. Como alguém pode ter aparência e força? Eu quero ter filhos do Lorde Mirai. Só uma vez, por favor. O Lorde Mirai não é o Hokage mais jovem do mundo ninja? A Era de Ouro de Konoha começa agora. Mirai-sama é o Hokage perfeito no meu coração. Os aplausos duraram quase 10 minutos, com algumas pessoas desmaiando de tanta excitação. Finalmente, quando Mirai levantou a mão levemente, a multidão gradualmente se acalmou. De pé diante da multidão reunida, com os olhos ardendo de expectativa, Mirai falou com uma voz clara. Estou honrado por ter conquistado sua confiança e me tornar o quarto Hokage. Reformar a força policial, derrotar o Kazekage, Raikage e Mizukage, nos levando à vitória na guerra e eliminando figuras corruptas como Hiruzen Sarutobi e Danzo Shimura. Eu conquistei muito, mas ainda mais a fazer. Carregando suas expectativas, não falharei. Acabarei com as guerras no mundo ninja e trarei paz e prosperidade a todos. Embora Mirai tentasse manter a compostura, até ele sentiu uma onda de emoção. Apesar de ter vivido 2 vidas, o momento ainda agitava seu sangue. Após o discurso de Mirai, Nara Shikaku deu um passo à frente novamente, com a voz retumbante. Pessoal, tenho certeza de que todos vocês ouviram sobre os eventos recentes. A multidão explodiu mais uma vez, sabendo exatamente a que Shikaku se referia. Após a obstinação do daimyo, Mirai o matou decisivamente, forçando os nobres a reconhecer a realidade. Os ninjas, abençoados com poder divino, detinham a mais alta autoridade no mundo ninja. Os ninjas não eram meras ferramentas, eles eram emissários divinos destinados a governar. Shikaku continuou. Por insistência da princesa do País do Fogo, adicionamos um segmento especial à cerimônia de hoje. Agora vamos dar as boas-vindas à princesa do país. Aplausos estrondosos encheram o ar. Uma mulher vestida com um vestido opulento surgiu, cada passo seu exalando elegância e graça. Suas joias eram raras e requintadas, sua beleza incomparável, seu porte régio e digno. Rinko se aproximou de Mirai e se ajoelhou, levantando o chapéu cerimonial da Hokage bem acima de sua cabeça. Mirai-sama, em nome do daimyo e de todos os nossos cidadãos, eu sinceramente o parabenizo por se tornar Hokage. A partir de hoje, você é a pessoa mais estimada na Terra do Fogo. Mirai aceitou o chapéu de Hokage das mãos de Rinko e imediatamente se prostrou. Por favor, aceite minha lealdade. A multidão ficou atordoada. Ninguém esperava que o segmento especial fosse assim. Demorou alguns minutos para que todos processassem o que tinha acabado de acontecer. A princesa, símbolo da nobreza do País do Fogo, ajoelhou-se diante do Hokage em público. Os aldeões que antes achavam abstrata a ideia de reverter a hierarquia ninja nobre, agora sentiam profundamente a mudança. Mirai! Ele realmente foi incrível.